Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente no seu canal Luz no Fim do Túnel, hoje 21 de junho, uma sexta-feira. Céu limpo aí com algumas nuvens, talvez 16 ou 17 graus na capital paulista. Ontem à noite eu fiz um vídeo de cunho mais científico e nós vamos ter agora algumas playlists. Então na aba playlist você vai encontrar vídeos que se focam mais num determinado assunto de uma maneira mais específica, né? Então tem lá ciências, por exemplo, esse sobre o DNA e o genoma humano, que foi de ontem, tá lá você encontra lá na playlist também. Por exemplo, vídeos que têm um cunho mais de história ou histórico. Por exemplo, tem o vídeo que eu fiz, o Judeu no Brasil, que ele é bastante histórico, né, e informativo, quase que de um mesmo assunto. Você pode encontrar lá na playlist, né, na aba História. Ou, por exemplo, Brasil. Por exemplo, eu dediquei aí o PEC da Praia só sobre o assunto, só sobre o Brasil. Você encontra lá na aba Brasil, né? Por exemplo, qual mais? Também na aba Artes. Por exemplo, eu me lembro que eu fiz um vídeo sobre o fogaréu, que é da cultura regional lá de Goiás, né? Então você encontra lá em Artes. E assim, então vão ser 4 ou 5 playlists que, claro, você vai encontrar todos os vídeos também na aba normal aí de vídeos, né? Ok, pessoal? Bom, então hoje, assim, alguns assuntos variados. Falar um pouco sobre a imigração no Brasil. Também vou abordar aí um vídeo do jornalista Pepe Escobar, porque ele esteve lá no Fórum de São Petersburgo. Então ele traz notícias de primeira mão, notícias assim de quem está vivendo a história real na prática, né? E depois temos talvez mais um assunto. Então hoje vai ter uns 3 assuntos o vídeo de hoje. O canal está indo muito bem, estamos aí com mais ou menos 2.000 seguidores, alguns membros já. O canal está monetizado. Enfim, estou gostando muito dos comentários. Se alguém precisar de algum vídeo específico, eu procuro aí na nossa lista. O canal começou acho que em outubro de 2023, né? E temos mantido aí uma média de um vídeo por dia. Eventualmente eu faço 2, ou pode acontecer também num dia eu não fazer vídeo, mas a regra, assim, vamos dizer, a norma, o usual é fazer um todo dia. Ele pode ir de 20 a 30 minutos. No início do canal, quando eu estava pegando o jeito, né, da mídia social, eu fazia vídeos curtos, de 10 minutos. Depois, aí peguei uma média de 25, 30 minutos. Então, estou tentando manter aí 20, 25, 30, tentando manter a média de 25 minutos, porque é muito importante, pessoal, que se mantenha a atenção. Né? Quem é de sala de aula, como eu, dei muitas aulas, né? Passei por muitas instituições, seja como aluno, seja como professor, né? Você sabe, a nossa mente, ela funciona de um certo jeito, né? Por exemplo, está mais ou menos provado que você só consegue manter o foco, a atenção, o interesse, na média de 35 a 40 minutos. Você precisa dar uma parada. Por exemplo, se você estuda continuamente, você está lendo um livro com atenção, com interesse, ou você está estudando um instrumento musical. Por exemplo, eu estudo piano desde criança, né? Você tem que estudar 35, 40 minutos, que você consegue estudar numa boa, vamos dizer assim. Você se sente bem, você se sente atento, você sabe o que você está fazendo, você está estudando da maneira correta, da maneira certa. Por exemplo, coluna vertebral, né? Você não pode estar torto, você não pode estar desconfortável. Você tem que estar com uma postura assim. A sua cabeça ela tem que estar mais ou menos na horizontal, assim. Ela não pode estar nem para baixo nem para cima. Você tem que estar, por exemplo, você vai ler um livro, é melhor você ler apoiado numa mesa, ou você coloca o livro na tua frente, né? Bom, enfim, hoje em dia todo mundo lê no celular, né? Eu mesmo, eu leio muito no celular, né? Por quê? Porque o celular é uma coisa extremamente prática, né? E você pode ler deitado, né? Então, assim, tem várias vantagens. E agora se tem muita coisa assim, como é que você vai apoiar o celular, né?
tem muito apoio para celular, seja para você colocar ele na mesa, na escrivaninha, na- no carro, né? No criado mudo, né? Bom, então assim, na verdade assim, 35, 40 minutos já é um vídeo que já está de bom tamanho. Então eu penso assim, 25 a 30 minutos tá bom. Pessoal, a imigração, né? Veja, nós somos um país de imigrantes, né? É difícil encontrar uma pessoa que não tenha aí um ascendente, né? Por exemplo, eu até fiz um vídeo aí sobre o judeu no Brasil. Por exemplo, eu descendo aí de cristãos novos, por parte de pai, italiano, principalmente italiano, e espanhol por parte de mãe, né? Então, e também de índios, né? Parece que a mãe do meu avô, ela era índia, né? Índia mesmo. Então, assim, no Brasil a gente é uma mistura. Nós somos mestiços. Nós somos naturalmente mestiços só pelo fato de estar no Brasil, né? Um país que recebeu aí a colonização europeia peninsular, principalmente portuguesa, né? Predominantemente portuguesa, que já é um mestiço. O português ele já é um mestiço, né? Porque o português ele, o que que ele é? Ele é um lusitano, né? Um ibero, né? Um celta, um visigodo mais lá para trás, que recebeu aí o Império Romano. Ele foi latinizado. Foi latinizado. A língua autóctone ali dos povos originários da península se misturou com o latim, né, formando a nossa língua, a nossa língua é uma língua misturada, mestiça. E ganhou muitas palavras aqui no Brasil da cultura indígena, né? O primeiro dicionário tupi-guarani português foi feito lá pelo Padre José de Anchieta. Foi o primeiro dicionário. Tem muitas palavras na língua portuguesa, ou chamado português do Brasil, de origem indígena e também de origem africana. Algumas um pouco menos da língua francesa, da língua inglesa, né? Então a etimologia assim da língua portuguesa do Brasil ela é muito rica, né? Nós somos um país de imigrantes, né? O Brasil tem 215 milhões de habitantes. Parece que já estavam dizendo aí que o Brasil tinha 220 milhões de habitantes. Depois diminuiu para 210, sabe? Eu me lembro que há alguns anos tinha 204 e agora dizem que tem 210 e outros dizem que tem 214. Acredito que alguma coisa entre 210 e 215, né? A quantidade de imigrantes aí, de estrangeiros no Brasil, especificamente de imigrantes, né, de outros países, é alguma coisa em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão, ou seja, não chega a 1% da população. Menos de 1% da população, dá 0,8% da população é imigrante, é estrangeiro que veio para ficar, né? Não, o indivíduo vem aqui, fica um mês aí na praia de Copacabana, passeando aí e vai embora, ele não é imigrante, pô, ele é um turista. Imigrante é o indivíduo que vem para ficar, ele vem de vez, né? Muitas vezes ele vem com a família, ele vem de tudo, enfim, ele vem para fazer a América, como se diz lá nos Estados Unidos, né? Não, ele vem para fazer o Brasil, né? Ele vem para se tornar um brasileiro. Ademais, segundo as estatísticas aí dos últimos anos, o Brasil recebe por ano, números que variam entre 150 mil e 200 mil imigrantes por ano. Ou seja, um impacto aí de 0,09%. Quer dizer, não chega nem a 0,1% do total da população brasileira, né? Porque se você por ano entra 150 mil imigrantes ou 200 mil, isso por ano, né? Então assim, é uma quantidade pequena de imigrantes, né? O Brasil não tem um problema imigratório, nós não temos esse problema, né? Nada impede que no futuro aí, dependendo do contexto internacional, a gente venha a ter problemas, né? O problema é uma coisa que sempre pode ocorrer, né? Seja para uma pessoa, seja para uma família, seja para uma vila, para um bairro, para uma cidade, para um estado, para um país, para um continente, para um bloco de países ou para o mundo inteiro. Então, nós estamos nos encaminhando para um problema global, não é verdade?
né, e com as guerras que o Ocidente tem promovido aí na Palestina e também na Ucrânia, e querem também fazer uma lá em Taiwan, né? Então, assim, o mundo se encaminha aí para uma grande comoção coletiva, né? Mas, assim, hoje nós não temos problema de imigração. Acredito que se o negócio continuar escalando, vai vir muita gente para o Brasil. Muita gente para o Brasil. Porque, assim, quando a coisa fica realmente preta, né, o cara fala, ó, vamos para o Brasil porque, sabe, lá tem uma floresta que é 60% do território deles é uma floresta, não falta água, sabe? Você tem um litoral maravilhoso de 7.000 quilômetros de praias, você tem uma vasta região desabitada no Brasil. Pessoal, o centro-oeste brasileiro aí, a região, o sul mesmo, o sul, o Brasil tem enormes áreas vazias. O Brasil tem muitos morros aí, tem muito cerrado. Os Pampas, o Pantanal, né? Tem muito território, muita terra. Sim, você pega aí a vegetação brasileira, você soma aí, ó, floresta amazônica, a Mata Atlântica, né? O Cerrado, a região do Pantanal, né? O Planalto Brasileiro, depois descendo para o sul, você tem enormes regiões que não tem ninguém, é desabitado, né? Aliás, já se disse que o mundo é desabitado, apesar do que as elites dizem que o mundo é superpovoado, isso tudo é uma tremenda de uma mentira, né? Inclusive, foi feita uma conta, você coloca a população inteira do mundo, a população inteira do mundo, que é de 7,6, 7 bilhões e 600 milhões de habitantes no mundo, você coloca toda a população do mundo no estado de Minas Gerais, e com 60 metros quadrados para cada um. Eu sei que é pouco, mas assim, 60 metros quadrados dá para você construir uma casa. Claro, vai ficar todo mundo meio amontoado, né? Você coloca todo mundo em Minas Gerais, mas assim, para você ver como o mundo é grande e como as pessoas estão espalhadas. Na verdade, elas estão localizadas nas cidades, né? Localizadas na cidade, mas você tem vastas áreas vazias no mundo. Você tem imensos desertos, você tem cordilheiras inacessíveis, né? Você tem uma quantidade enorme de rios, de vales, enfim, você tem áreas geladas, desertos gelados, né? Por exemplo, você pega lá as estepes russas, é uma vastidão aquilo lá. O deserto da Sibéria, o deserto de Gobi, o deserto do Saara. Você pega aí a Amazônia é um colosso, praticamente desabitada. As pessoas que apostam no desmatamento da Amazônia não sabem o que está falando. Sabe, eu já passei de avião ali na Amazônia. Eu fui para a Amazonas uma vez. Uma aventura que eu tive aí. Uma hora eu conto essa aventura. Eu conheci o Acre, conheci a floresta amazônica. Ali são horas de avião. Ó. Você olha lá para baixo, é só mato, floresta densa, pesada. A floresta equatorial, que é a maior floresta que tem. Interminável aquilo lá. Quem acha que aquilo lá vai desaparecer não sabe o que está falando, né? Porque da mesma maneira que você desmata, a vegetação primária ela se refaz continuamente. Claro, eu não estou defendendo o desmatamento, muito pelo contrário, eu sou preservacionista, né? Eu defendo aí a preservação da floresta, se possível intacta. Agora, você tem ali maneiras de sobreviver, né, do extrativismo, de maneira como o pessoal gosta de dizer, de maneira sustentável, né? Porque ali naquela região, por exemplo, do Amarante, você tem muito castanheiro, você tem muito extrativista, pescador, ribeirinho, pessoas que vivem dos produtos da mata. E também tem aquelas ONGs, né, lá em Manaus, que gosta de extrair, né, a copaíba, o cupuaçu, né, o açaí, que gosta de fazer patente de certos produtos, de certas substâncias, de certas imensas riquezas ali que nós temos, riquezas genéticas, né? A biodiversidade que tem ali é uma coisa abismal, né? Então, pessoal, mas vamos em frente, olha, hoje você não tem problema de migração no Brasil, hoje você não tem. Então, assim, o Brasil tem uma boa capacidade de absorver, né? Sendo todos nós praticamente imigrantes, nós temos uma certa facilidade em absorver imigrantes.
E outro ponto, a grande maioria dos imigrantes que vêm para cá, para o Brasil, eles tendem a se integrar bem na sociedade brasileira, mesmo com suas complexidades, né? Porque o Brasil tem diferenças regionais significativas, né? Você tem um norte lá que é mais indígena, você tem um sul que é mais europeu, um sudeste que ele é um pouco mais europeu, você tem um nordeste que é eminentemente afro, e você tem um centro-oeste que é quase desabitado, né? E muitas pessoas de outras regiões foram para lá também, né? Enfim, é extremamente a questão regional, né? Existe uma enorme diversidade aí, tanto étnica como cultural, né? É, lembrando que a FAPESP fez uma pesquisa há vários anos, né, sobre a questão genética brasileira, né? Então você pega lá no norte, por exemplo, e fizer uma pesquisa lá do DNA, uma pesquisa do sangue do nortista, né, você vai ver que é predominantemente indígena, né? Do mesma forma, nordeste predominantemente africano, sudeste, então, mas praticamente no Brasil, praticamente todos os brasileiros têm algum ascendente indígena lá no começo, porque a mistura foi muito grande, inclusive africano. Mesmo quando o indivíduo é branco, é comum ele ter alguma miscigenação negra no seu passado. Então é por isso que o racismo, do ponto de longo prazo, ele é impossível no Brasil. Uma cultura racista, racial, de divisão étnica, de apartheid. Por exemplo, nos Estados Unidos, o racismo sabe, não dá nem para comparar com o Brasil, né? E com todos os problemas que nós temos, hein? Assim, mas lá realmente a coisa foi muito mais grave, né? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o brasileiro ele aceitou o desafio da miscigenação. Essa expressão é do Darcy Ribeiro, né? Nós aceitamos o desafio da mistura, da miscigenação, de uma cultura sincrética, diversificada, né? Bom, então o Brasil não é um país que se possa dizer que tem problemas com imigrantes, né? Como se dá, por exemplo, na Europa, o problema da imigração, principalmente da imigração muçulmana, né? E também africana na Europa. No máximo, a gente pode dizer que o Brasil tem alguns problemas assim de alocação interna de imigrantes, né? De modo que, às vezes, né, pode ter aí alguma reclamação, né, de que certas cidades que são muito pequenas recebem quantidades maiores de imigrantes, mas é só. Inclusive, parece que agora não sei dizer se é Paraná ou Santa Catarina, que é uma cidade que 90% dos habitantes descendem de ucranianos, que foi numa época que veio, parece que 2.000 ou 3.000 ucranianos de uma vez, né? Precisaria investigar isso daí, né? Mas assim, no sul você tem maiores descendência de alemães, né? De russos, ucranianos, poloneses. Isso é comum no sul do Brasil, né? Quando você vai mais para o Rio Grande do Sul. E quando você vai para Uruguai, Argentina, também tem muitas descendências aí germânica, né? Bom, veja só, dos estrangeiros no Brasil, as origens mais representadas, veja, em primeiro lugar, o que mais entra de imigrante no Brasil? Venezuela. Sobre naquela região onde está a Venezuela, né? Por conta do problema econômico que teve na Venezuela, né? Então, eu tive alunos venezuelanos aqui no estado, né? Que eu dei aula no estado durante 10 anos, né? Então, eu tinha aluno venezuelano, tinha aluno sírio, tinha aluno que veio lá da Palestina. Sim, eu tive árabes, libaneses. Depois Portugal, veja. Então, primeiro Venezuela. É importante dizer também que o problema que a Venezuela teve, inclusive eu já falei sobre isso daí num dos meus vídeos, né? Foi um problema eminentemente causado pela questão do petróleo, pela questão da opressão que eles sofreram, das sanções que eles sofreram, do boicote que eles sofreram, da Chevron, da Standard Oil, das grandes, né? Do petróleo, que queriam sufocar a produção do petróleo venezuelano e taxar, e acabaram confiscando o seu ouro, tentaram derrubar o seu governo várias vezes e tudo mais. Então também isso não surpreende que a Venezuela tenha ido para o lado da Rússia, para o lado da China, né? Claro, se você começa a me bater muito, eu olho para o lado e vejo se alguém pode me ajudar. Você começa a sufocar aquele país, né?
que até contei a história da aranha que você vai tirando as perninhas, né? Vocês vão encontrar aí num vídeo, né? Mas eu não vou contar de novo essa história. Você encontra, é uma história que eu aprendi com o Rubem Gonzalez, né? Da aranha que você vai tirando as perninhas, né? Bom, mas essa aí é uma outra história, né? E às vezes durante um vídeo eu conto algum episódio, eu conto alguma coisa divertida ou engraçada, né? Bom, então assim, Venezuela, Portugal, né? Assim, bom, é meio que natural, assim, que tenha muito, que pessoas de Portugal venham morar no Brasil, porque eles têm parentes aqui, né? Então, às vezes o cara fica de idade lá em Portugal, acaba, pô, tô aqui sozinho, vou lá pro Brasil, meu filho tá lá, meu neto tá lá. Haiti, sabe, a famosa ilha, né? Paraíso neoliberal, né? O Haiti, Bolívia, bolivianos, principalmente na região de fronteira, né? Que é um limbo ali, a fronteira é um limbo, né? É o portunhol, né? Japão, o Brasil tem muita colônia japonesa, né? Você anda ali na Liberdade, você pensa que você está no Japão ou na Coreia, né? Ou na China. Estados Unidos, desde então vem americano morar aqui. Sim, vem americano. Colômbia, os colombianos, Argentina, porque fica do lado, Itália e China, nessa ordem, né? Os imigrantes dessas origens, ó, repetindo, Venezuela, Portugal, Haiti, Bolívia, Japão, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Itália e China, correspondem a aproximadamente 2/3 do total de estrangeiros que está aqui no Brasil. Então terminamos aqui a primeira parte do nosso vídeo. Deixa eu ver a segunda parte do vídeo. Quer ver? Sim, eu vou aquela parte do vídeo do Pepe eu vou deixar para outra oportunidade, porque é muito extensa a análise que ele faz aí do conceito de multinodal, que é uma parte assim um pouco mais complexa, que precisa um pouco mais de explicação. Veja, então assim, eu vou falar aí sobre a questão do... Falando um pouco aqui da política ideológica, né? Que graça aqui no Brasil a questão de ideologia, né? Ó, se há um tipo no Brasil, que tem que fazer uma crítica também, né? Que nós podemos caracterizar como quinta coluna. Quer dizer, o que é o quinta coluna? É o infiltrado, né? É o cara assim que tá no seu país assim conspirando, né? Por exemplo, ele está conspirando contra a política local, ele está conspirando contra o vereador, contra o prefeito, contra o governador, contra o presidente, contra as empresas. Quer dizer, ele é um indivíduo, por exemplo, as ONGs, como eu citei lá atrás. A ONG é um processo de quinta coluna incrustada dentro do Brasil. Quer dizer, ela está ali no Amazonas, supostamente para ajudar o ribeirinho, supostamente para ajudar a preservar a arinha azul, né? Supostamente ela está ali para preservar o pirarucu, né? Ela está ali para, né, para cuidar da floresta amazônica, mas na verdade não, ela está ali para se apossar das riquezas minerais, né, biogenéticas, né, para tomar aquilo que as corporações que sustentam essas ONGs, as grandes corporações transnacionais, estão ali por um motivo muito objetivo, né? Não, nós queremos é o titânio, é a grafite, é as riquezas, o lítio, né? Por aí vai, né? Então, assim, o quinta coluna no Brasil, se é um tipo que nós podemos caracterizar como quinta coluna no Brasil, é assim o que eu chamo de neodireita, né? É aquela neodireita americanista, sionista, né? A cosmovisão desse pessoal, a visão de mundo que eles têm, muitas vezes é de um cunho assim meio místico, né? Meio de seita. Por exemplo, eles acreditam piamente na tal cultura judaico-cristã, né? Que é propaganda aí neopentecostal e evangélica hoje, que também está em todas as igrejas aí, principalmente aquelas maiores, né? Que é o templo reconstruído de Salomão, que é um negócio gigantesco, né? Que pega um quarteirão inteiro, né? Por exemplo, um outro exemplo, tudo que significa assim política pública ou política de Estado, vai. Se você falar em coesão social, integração latino-americana, se você falar em direitos trabalhistas, soberania nacional, nacionalismo, o quinta coluna, não, isso aí é comunista, isso aí é comunismo, né? Não,
política pública, não, isso é comunismo, isso é comunista. Assim, se a mulher dele, né, andar com o vizinho, é comunismo, é comunista, né? Se o cara dá uma topada na calçada, é comunista. Se ele perde o emprego, a culpa é dos comunistas, né? Não é, no Quinta Coluna não é assim, né? É um tipo assim que ele é fortemente polarizado. Fortemente polarizado. Ele está de um lado, do lado que ele acha que é o certo. E todo mundo está do outro lado, está do lado errado. É comum você ver esse tipo, o Quinta Coluna, desprezar as pessoas. Né? Desprezar as pessoas. Ele diz, isso aí é gado. Chama a pessoa de gado, né? Sendo ele próprio, né, completamente dominado pela propaganda sionista americana, atingindo até a total submissão assim à cultura norte-americana, né, que ele vê assim os americanos como salvadores, né? Até eu li um livro de um padre, aliás é um padre famoso aí da igreja, eu não vou citar o nome, né? Onde ele diz que os Estados Unidos são os exércitos de Jesus, né? São os exércitos de Cristo, né? Que a salvação da humanidade vai vir aí dos Estados Unidos, né? Quer dizer, boa sorte, né? Você acha que vai vir alguma salvação dali, né? Não tenho nada contra o povo americano, muito pelo contrário, eu acho o povo americano, o povo mais comum, principalmente na região central dos Estados Unidos, né? Que é uma região rural, de fazendeiros, de pessoas que têm aquele forte tradicionalismo, né? Com relação aos Estados Unidos, é totalmente diferente do povo das cidades, né? Do povo aí sexualizado das cidades, né? O povo LGBTista, wokeista, progressista, enfim, que vive no modismo total, né? Na exaltação de Madonna, né? Na exaltação de Hollywood, na exaltação da Disneylandia e tudo mais. Bom, e assim, normalmente o chapéu de alumínio, que a gente chama de chapéu de alumínio, né? Ele odeia mortalmente a China. Ele considera a Rússia o erro do mundo, né? Ela espalhou os erros dela pelo mundo. Quer dizer, não foi o Ocidente coletivo que espalhou os seus erros pelo mundo, né? Não, o Ocidente não. O Ocidente só espalha coisa boa, né? Execram o Irã, demonizam o Islã, mas eles se consideram católicos, né? Não é engraçado? Ainda quando passa o dia condenando o Papa, passa o dia condenando o Concílio Vaticano II, passa o dia condenando a teologia da libertação, como se aquilo lá fosse pior, por exemplo, do que a guerra do Iraque, fosse pior do que o neopentecostalismo, fosse pior do que essa divisão ideológica na cabeça do indivíduo, fosse pior do que o que a televisão americana propaga, né, dia e noite, né, fosse pior do que enfim, essa cultura libidinosa, né, que eles querem impor a todos os povos, essa cultura, essa ideologia de gênero. Não, isso daí eles nem falam muito, né? Quer dizer, já criticaram muito, associando toda essa carga ideológica que vem dos Estados Unidos e da Europa, né, associando isso, não, isso é coisa da esquerda. Né, isso é coisa da esquerda. Sendo que eu conheço várias pessoas da esquerda que levam uma vida mais conservadora até do que muito pessoal da direita. Quer dizer, mas também não estou defendendo a esquerda. Eu estou dizendo assim, muitas pessoas que criticam tudo que não presta como sendo de esquerda, não sabem o que está falando. Por quê? Porque não conversa, não dialoga, não taxa o outro, classifica o outro assim com a maior facilidade, né? Entende? Então, assim, a incultura desse pessoal, ao qual se associou o epíteto chapéu de alumínio, é irremediável a incultura. E costumam ser agressivos. Não tem autocontrole. Felizmente, eu posso excluir esse pessoal que vem para xingar, né, das nossas mídias, porque uma coisa é você fazer uma crítica, é você ter uma posição contrária, é você emitir uma posição oposta, inclusive. Tudo tem dois lados. Tudo tem dois lados. Outra coisa é você xingar outra pessoa. Isso é uma coisa absolutamente sem sentido, que não faz parte de uma vida intelectual, né? Você praticar aí o ad hominem, né? Criticar a pessoa e não a ideia da pessoa. Então, debater ideias
Por exemplo, a ciência ela é feita através do debate de ideias, de hipóteses, de possibilidades, né? Ok, pessoal? Então, assim, veja, esse ano nós vamos ter eleições municipais, né? Veja, eu só queria dizer o seguinte: você, eu, qualquer um, tem todo o direito de ser de esquerda. Qualquer um. A esquerda, o que, que é? Ela é coletivista, ela acredita em políticas públicas, ela fala em igualdade social. E você tem, qualquer pessoa tem total direito de ser de direita. Cristão, conservador, meritocracia, tudo bem, né? Mas é preciso entender, veja, aqui já estou terminando aqui o nosso vídeo. As pessoas em geral têm problemas imediatos, problemas pontuais, que está acontecendo agora, né? Você ser de direita ou de esquerda, isso é uma coisa ideológica, isso é uma coisa abstrata, quase que abstrata. É debate de ideias, de ideologias. Veja, você tem problemas imediatos de emprego, de saúde, né? Você tem problema assim de escola, de educação, né? Que escola que você vai fazer, que curso que você vai fazer, como é que você vai planejar o teu futuro? Você tem problema de transporte, como é que você vai chegar lá? Quanto tempo leva? Qual que é o trajeto? As pessoas têm problemas imediatos. Não é o problema da direita ou da esquerda. As pessoas têm necessidades muito mais urgentes do que a ideologia X ou Y. Agora, se o gajo lê, ouve isso daqui e pensa, eu quero que ele se dane, né? Ele vai se danar primeiro, né? Então, pessoal. Bom, é isso daí. Então ficamos aí com 31 minutos. O vídeo fica por aqui. Foi um vídeo mais de bate-papo, mas foi importante aí abordar essa questão da imigração. Espero trazer mais dados mais específicos sobre essa questão das divisões regionais do Brasil. Talvez eu traga esse assunto aí até para alimentar ali a playlist de ciência. Como é que se dá a questão genética brasileira, que eu acho que é um assunto bastante interessante. Então, pessoal, vamos em frente. Prestigie a mídia alternativa, a mídia independente. Aqui é um canal de mídia alternativa, de mídia independente, é um canal de livre expressão e de livre comunicação. Tragam seguidores para o canal, acione o sininho para o YouTube saber que você esteve aqui. Faz um comentário, aliás, eu agradeço aí todos os comentários. Os comentários excelentes. Eu procuro responder todos os comentários na medida do possível, pessoal. Enfim, vamos em frente, né? Vamos em frente, aí na descrição do vídeo você tem os assuntos principais que eu abordo no vídeo e também você tem lá o Pix, você tem lá o endereço do blog, às vezes algum link que eu coloco ali. Pessoal, então é isso. Sendo o que tínhamos para hoje, obrigado a todos pela atenção. Vamos em frente, pessoal. Brasil que queremos, hein? O Brasil que nós queremos. Soberania e nacionalismo é a nossa bandeira, hein? O interesse nacional é o mais importante. Nós todos somos brasileiros, somos irmãos, estamos irmanados aqui no Brasil. Coesão social, isso é muito importante, viu? Integração regional, o Brasil liderando a América Latina.